Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando o nosso 29º dia de campanha, né? A nossa quinta semana, proposta de 40 dias, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espero que você esteja bem. O caminho da santidade nós estamos estudando e que Deus possa estar falando aos nossos corações. O tema de hoje é a palavra nos limpa. O texto base lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Amém? Nessa analogia de hoje, né, nós vamos abordar o tema pecado. Né? No Éden, irmão, quando Adão e Eva pecaram, o pecado foi passado para toda a humanidade, corrompendo o ser humano em toda a sua essência. Né? O pecado é uma infecção mortal que afeta o caráter do ser humano, de forma que a natureza dele passa a ser uma natureza caída. Né? A imagem de Deus que estava em nós de forma plena e perfeita, ela foi ofuscada, arranhada. Mas, porém, irmão, o pecado, além de destituir a humanidade de seu propósito, da sua posição, separando o homem de Deus, o seu Criador, né? Deus, o Criador, através das atitudes humanas, o homem separado de Deus por causa dos seus pecados. Deus é santo e o homem agora é pecador, e há um abismo muito grande de um lado para o outro. Né? Então, o homem passou a ser condenado à morte física e espiritual, né? Porque o pecado fez isso. Então, Deus, em sua infinita bondade, ele não desistiu da humanidade. Né? Deus criou o homem para a sua própria glória. E a palavra de Deus diz que o que nos separa de Deus, conforme Isaías capítulo 9, versículo 2, são os nossos pecados. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Paulo também vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Né? Então Deus não desistiu de você nem de mim. Deus, em seu amor infinito, ele nos amou de forma tal e ele graciosamente nos deu o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que ele viesse à terra, se fizesse carne e habitasse entre nós, morresse em nosso lugar, tomando sobre ele os nossos pecados e cravando os nossos pecados na cruz, conforme Isaías 53 vai falar, né? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça você é salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a iniciativa é de Deus. Né? Deus não desistiu, o homem caído estava fadado a perecer, mas Deus foi lá e resgatou por sua própria graça e vontade, certo? Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder, né, de nos lavar, de nos purificar. O sangue de Jesus, ele nos perdoa também, nos purifica do nosso pecado. Vocês sabem que na lei, né, o sacrifício no templo era feito com o sangue de animais, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele derramou seu sangue para a purificação dos nossos pecados e que nós fôssemos salvos da morte eterna e da separação eterna. Então, do texto básico de hoje, né, esse texto áureo de hoje, Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre a videira. Ele usou a analogia da videira para ensinar verdades absolutas. Falando da videira e dos seus ramos, ele estava mostrando que aqueles que pertencem a ele e neles são cuidados e podados pelo Pai, para que possam o quê? Para que possam dar frutos. Então ele mesmo, ele nos dá aqui, nessa analogia, o ensino que nossa vida ela é transformada não por nós mesmos, não por nossos esforços, é pela graça de Deus, que
partir do recebimento do Espírito Santo, nosso caráter é moldado, a minha entrega de vida a Cristo me aproxima dele, me torna filho de Deus, adotados por ele. Então, eu preciso e você precisa ser purificado todos os dias. Essa purificação, irmãos, espiritual, ela não acontece por nossas forças, por nossos esforços, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu tenho dom. Não. Ela se dá pela operação da palavra de Deus. Eu vou comendo a palavra vai penetrando na minha mente e vai me transformando dia a dia. Eu vou morrendo para mim mesmo, tomando a minha cruz e fazendo mortificar, tirar aqueles ramos velhos que estão causando morte em mim. Então, são as nossas ações, né? Aquilo que nos afasta de Deus. Ele dá a palavra de Deus para que ela possa operar em nós, na nossa mente, no nosso coração e se purificar, né? Então, o salmista, no Salmo 119, versículo 9, ele fala ao jovem dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Não só o jovem, mas todo cristão, né? Precisamos observar a palavra e pôr em prática, né? E isso significa que nós precisamos, irmãos, mergulharmos, nos aprofundarmos. Mas quanto mais nós nos aprofundamos, mais o nosso caráter é moldado segundo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus gera fé, gera esperança em nossos corações, e a fé regenera, né, os nossos pensamentos e mantém os nossos caminhos ajustados e no caminho da santidade, purificando a nossa mente e coração e nossas ações para que esse propósito seja alcançado, né? E cada vez mais a minha carne corrompida seja mortificada. Isso é um processo contínuo. Isso deve ser até quando eu partir para a glória. Precisamos mortificar as nossas velhas ações, a nossa velha natureza e viver uma novidade de vida. Bom, queridos? Então Jesus afirmou que os seus discípulos já estavam limpos pela palavra que ele mesmo havia ensinado. Precisamos, irmãos, do estudo, da aplicação da palavra, e que nós possamos vivenciar isso no nosso dia a dia, né? Precisamos conhecer cada vez mais essa palavra que nos molda e também não só conhecer, mas praticar. É essencial que a prática seja uma necessidade extrema minha, sua, porque sem a prática eu tenho apenas conhecimento teórico, isso não serve de nada, né? A vida, nós precisamos viver pela fé. O justo viverá pela fé, praticando as ações que a palavra de Deus nos purificou, né? Vivendo de acordo com essa palavra, segundo os projetos e os propósitos de Deus. Então, quanto mais nós nos aprofundamos nessa palavra, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. Então eu convido você nesta manhã, nesse dia, né? Dia 29 de campanha, né? Hoje é uma segunda-feira, estamos começando a semana de trabalho e ontem louvamos ao Senhor pelo belo culto, para a glória de Deus. Compartilho essa palavra com você para que você possa estar sendo fortalecido. A palavra de Deus já te purificou. Você já entregou a sua vida a Cristo. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz, já te purificou da morte eterna. E você hoje tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com os irmãos reunidos em igreja, reunidos na sua casa, na sua família. E se está faltando alguma área da tua vida ser podada, que Deus te abençoe e faça essa obra regeneradora na tua vida. Nós louvamos a Deus por você, sua casa, e consagramos a sua vida a Cristo. Que essa campanha sirva de vitória, que você possa sair purificado, mais santo, melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e que as suas ações reflitam para a glória de Deus, na igreja, em casa, no trabalho, aonde você estiver. Deus te abençoe, te fortaleça, ilumine seus caminhos e da sua família, em nome de Jesus. Amém.